Boa noite, queridos irmãos, que a paz do Senhor Jesus esteja em seu coração, porque Ele te ama. O pastor está ausente, ele foi fazer um casamento na cidade de Pompeia, dá mais ou menos uns 450 quilômetros, pelo que eu apurei. Então, para ele ficava difícil voltar, e aproveitou para ter uma comunhão com a igreja da qual ele saiu. Então, estamos aqui por causa desse motivo. Eu queria convidar os irmãos para nós meditarmos um pouquinho sobre a palavra de Deus. Queremos abrir num salmo, salmo número 116, e olhar um pouquinho para dentro desse salmo e ver o que o Senhor tem a nos ensinar. Salmo número 116. Diz assim a palavra do Senhor: Amo o Senhor, porque Ele ouve a minha voz e as minhas súplicas, porque inclinou para mim os seus ouvidos. Invocá-lo-ei enquanto eu viver. Laços de morte me cercaram, angústias do inferno se apoderaram de mim. Caí em tribulação e tristeza. Então invoquei o nome do Senhor. O Senhor livra-me a alma. Compassivo e justo é o Senhor. O nosso Deus é misericordioso. O Senhor vela pelo simples. Achava-me prostrado e Ele me salvou. Volta a minha alma ao teu sossego, pois o Senhor tem sido generoso para comigo. Pois livrastes da morte a minha alma, das lágrimas os meus olhos, da queda os meus pés. Andarei na presença do Senhor, na terra dos viventes. Eu cria, ainda que disse, estive sobremodo aflito. Eu disse na minha perturbação, todo homem é mentiroso. E darei ao Senhor por todo o que darei para o Senhor por todos os seus benefícios para comigo? Tomarei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. Cumprirei os meus votos ao Senhor na presença de todo o seu povo. Preciosa é aos olhos do Senhor a morte dos seus amados santos. Senhor, deveras sou servo, teu servo, filho da tua serva, quebrastes as minhas cadeias. Oferecer-te-ei sacrifícios de ações de graças, e invocarei o nome do Senhor. Cumprirei os meus votos ao Senhor na presença de todo o povo, nos átrios da casa do Senhor, e no meio de ti, ó Jerusalém. Aleluia. Oremos. Senhor Deus, obrigado, porque tu tens providenciado essa oportunidade de estarmos aqui juntos, para mais uma vez olharmos para dentro da tua palavra, e sabemos que ela é viva, e sabemos, Deus, que ela transforma. Então, Senhor, alegra o nosso coração, dá-nos a tua paz, em nome de Jesus. Amém. Nós não temos, pelo que eu pesquisei um pouquinho, a certeza de quem escreveu esse salmo. O título diz assim, um salmo de ação de graças. E realmente nós não sabemos o que esse salmista tem passado. Se era doença, se era uma dificuldade de sobrevivência, se era uma dificuldade de guerras na região dele. Nós não temos certeza realmente o que é o fato principal. Nós podemos ler a sua experiência. E é interessante que normalmente a gente começa a história da frente para o ápice, para o final. E o salmista, ele inverteu. Um dos únicos salmos que começa, amo ao Senhor, é este. Eu procurei, não achei outra, não sei uma outra tradução, mas na tradução que eu estou lendo, não achei outro salmo. Amo ao Senhor. Mas por que eu amo ao Senhor, né? Vem a descrição. Nós amamos ao Senhor porque Ele nos amou primeiro.
Nós podemos abrir na primeira carta de João, no seu capítulo 4, nós lemos assim. No seu 4, versículo 10. Nisso consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. E no verso 19, nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Essa pessoa que escreveu esse salmo experimentou realmente o amor de Deus na sua intensidade. Nós podemos ver aqui a descrição. Primeiro ele diz assim: amo o Senhor porque Ele me ouve. Meus irmãos, às vezes nós nos encontramos numa situação de luta, que nós nos perguntamos, quem será que pode nos ouvir? Porque aquilo que passa no fundo do nosso coração é algo tão pessoal, é um sentimento que muitas vezes as palavras não são suficientes. Nós não temos como transmitir para aquele que eventualmente nos ouve a profundeza do coração. Nós podemos pesquisar várias partes do nosso corpo, como os cientistas fazem. Até a mente, eles começam com tomografia, começam a buscar. Mas uma coisa que não se consegue é entrar no coração do ser humano. Então, você pode ir no psiquiatra, que muitos vão, psicólogos, e desabafa. O que ele faz do outro lado? Fica ouvindo. Então, talvez você tire do seu coração uma parte daquilo que está incomodando, aquilo que está realmente puxando. A descrição aqui é uma coisa muito, muito difícil. Muito difícil que ele tem passado. Não tem psicólogo que vai ajudar. Irmãos, o índice de pessoas com depressão está aumentando cada vez mais. E o que é isso? Não é exatamente o efeito daquele coração, que médico nem alcança, amigo seu não alcança. Mas quem escreveu olhou assim: eu amo o Senhor, porque há esperança. Porque há alguém que está disposto a ouvir, não somente com o sentimento, puxa vida, quando que isso acaba? E você está lá ouvindo, aí ele expressa até mais: a minha voz, as minhas súplicas, o meu choro, meu desespero. Você pode ouvir isso, mas será que você pode sentir a profundeza, aquele coração cortado, aquele coração pisado? Ele chegou a dizer assim: porque inclino para mim, Deus inclina para ele os seus ouvidos, invocá-lo-ei enquanto eu viver. Ele sabia, ele experimentou. No verso 3 ele fala onde ele estava. Laços de morte me cercaram. A ideia aqui é até como se saísse do túmulo, cordas, laços jogados, como se joga para pegar um boi, um animal. Laços te amarrando, te levando para baixo. Não é assim? Quantas pessoas chegam até a coisas mais radicais nessa vida para tentar escapar? Laços de morte me cercaram, angústias do inferno. Meus irmãos, eu não sei se você passou por isso, mas é horrível, Você se sente incapaz, sem solução, e aquelas cordas puxam a pessoa, vai para a depressão,
vai para uma outra situação de tristeza, de angústia, de uma dor imensurável, da tal forma que parece que até o inferno está querendo entrar na minha vida. É uma experiência que não é fácil. O inferno, a angústia do inferno se apoderaram de mim, caí em profunda tristeza, em tribulação. Eu olho assim e fico pensando, puxa vida, quem escreveu isso? Passou por um vale, uma experiência dolorosa. Mas hoje, nós podemos, com a palavra de Deus, saber que há alguém que ouve, alguém que conhece, alguém como quando Jesus encontrou aquela mulher samaritana naquele poço, ofereceu uma água diferente, ofereceu uma água viva. E a água viva que Jesus fala é aquela transformação interna, que você pode experimentar. E falou, olha, eu vou te dar uma água que você vai experimentar e você vai jorrar. Você vai abençoar o outro. Meus irmãos, é fantástico. Mas nós vimos também no livro de Mateus a história da ovelha perdida. Mesma coisa, o cuidado de Deus, indo atrás daquela necessitada, daquela ovelha que está agora longe, machucada talvez, chorosa. E ele faz aquele trabalho de recuperação. Mas irmãos, está no fundo do poço. A pessoa quando está assim, literalmente nessa palavra, talvez tenha lodo lá, não sei. Mas o que fazer? Eu não tenho como sair. Não tenho uma corda. Eu não tenho uma ferramenta que eu possa eventualmente fazer um apoio e tentar lentamente subir dali. Me resta só uma coisa. Olhar para cima. Única saída. Para baixo não há, para as laterais não há. Então nós nos confrontamos com o versículo 4, que começa assim: Então. Eu fiquei pensando um pouquinho assim com esse termo. E eu queria agora especialmente falar para os homens. Porque as mulheres têm uma facilidade maior de chegar nesse então. Parece que elas chegam mais rápido. Talvez nós somos, pela própria responsabilidade que Deus nos deu de nós sermos o guia do lar. Talvez nós falamos assim, eu vou resolver esse problema. O nosso músculo ainda aguenta, ainda estou forte, eu estou lá, mas estou pisando no barro. Mas chega um ponto que talvez no seu casamento, talvez na educação dos seus filhos, você não vê mais saída. E quantas famílias acontece isso? Eu posso ter testemunho da minha família. Meus filhos agora já são pais também. Mas nós percebemos num dado momento, minha esposa e eu, que repreensão não resolvia, em outras palavras, um castigo. Conversa não resolvia mais. E aí, nós nos ajoelhamos. Chegamos no então. E nós homens temos às vezes um pouco mais de dificuldade de chegar no então. E realmente verificar, puxa, eu não tenho saída. E aí ele clama a Deus. Então, invoquei o nome do Senhor. O Senhor livra minha alma. Meus queridos irmãos, nós temos um Deus que está disposto a ouvir, que inclina
Ele se achega a nós quando nós estamos com um problema. E ele tem a grande vantagem. Ele conhece o coração. Porque ele fez. Ninguém mais. Ninguém mais. Só ele. E ele pode falar com você numa profundidade para tirar essa coisa de dentro do seu coração e você poder novamente dizer, como no primeiro verso, amo o Senhor. Sabe, quando a gente passa por livramento e por tal, aquele que nos ajuda, nós amamos. E o nosso Deus constantemente está disposto a ouvir e nos animar. E nós devemos, assim, crer nele com todo o nosso coração. Eu creio que nós podemos também expressar essa gratidão e essa certeza. Vamos ler o Salmo 130 e parte do Salmo 131. A experiência desses escritores, ele fala assim, olha, das profundezas, novamente, lá de baixo, clamo a ti, Senhor, escuta, Senhor, a minha voz, esteja alerta os teus ouvidos às minhas súplicas. Por quê? Porque esse escritor sabia que Deus ouvia. Se observares, Senhor, iniquidade, quem, Senhor, subsistirá? Ele não veio com o peito erguido. Olha, eu sou esse. Não. Ele chegou no então eu não sou nada sem ti, Senhor. Contigo, porém, está o perdão, para que te temam. Aguarda o Senhor, a minha alma o aguarda. Eu espero a sua palavra. A minha alma anseia pelo Senhor, mais do que os guardas pelo romper da manhã, mais do que os guardas pelo romper da manhã. Espera Israel no Senhor, pois no Senhor há misericórdia, nele copiosa redenção. É ele quem redime Israel de todas as suas iniquidades. E no Salmo 131, Senhor, não é soberbo o meu coração, nem altivo o meu olhar. Não ando à procura de grandes coisas, nem de coisas maravilhosas demais para mim. Pelo contrário, fiz calar e sossegar a minha alma, como uma criança desmamada se aquieta nos braços da sua mãe. Como essa criança é a minha alma para contigo. Espera, ó Israel, no Senhor, desde agora para sempre. Nós vemos, Senhor, que o Senhor Jesus ele está realmente oferecendo essa oportunidade. E como experiência desses queridos irmãos que escreveram esses salmos, que a tua experiência possa ser essa também. Chegar no então da vida. Não espere muito. Não vale a pena. Olha, não há lutas maiores do que o nosso Deus. Não há. Não há. Agora uma coisa também, não se esqueça. E isso agora para os homens. As mulheres têm mais facilidade. E não há luta menor que ele não se interesse. Porque, eu não sei, a fraqueza de cada um. Mas, muitas vezes, não, isso é um probleminha. Eu vou nessa, eu vou enfrentar. Mas, por que não entregar a Deus? Nós tivemos muitas experiências, a gente anda com Cristo muitos anos. E numa dada situação, um tanto quanto complicada, nós oramos. E eu fiquei envergonhado do que aconteceu depois. Nós oramos sobre um assunto e saímos para resolver o assunto. Em dado momento, nós percebemos a voz do Senhor dizendo o seguinte: você quer assumir o problema? Ou eu posso resolver?
Foi um momento muito forte, mas me alertei. Eu pensei comigo mesmo, mas como eu sou incrédulo. Oramos, colocamos o problema nas mãos de Jesus, coloquei nada. Eu queria ainda sair correndo e resolver o problema. E no caminho Jesus pergunta: você entregou para mim, ou eu posso cuidar, ou você vai cuidar? E ali pude pedir perdão. Irmãos, não façam isso. Chega no então rápido. Porque não adianta, a solução está na mão do nosso Deus. Ele é misericordioso. Por isso a gratidão desse salmista. Então invoquei o nome do Senhor. O Senhor, livra minha alma. Compassivo e justo é o Senhor. O nosso Deus é misericordioso. O Senhor vela pelos simples. Achava-me prostrado e Ele me salvou. Volta a minha alma a ter sossego. E como diz outro salmo que nós lemos, um sossego tão profundo como um nenezinho depois de ser amamentado. Ele grita, grita, grita. Somos pais, a gente ouve até. E a mãe então amamenta e depois daquela... Dá até uma transpirada, é tão bonito uma criança nessa situação aí. Ah, que delícia. Você quer isso? Nós adultos ansiamos por isso. Quantas vezes nós pensamos, como seria gostoso. Agora daquela relaxada. Paz. Não é aquela paz profunda. Aquela que tranquiliza. Aquela que dá esperança. Aquela que dá certeza. O Senhor vela pelo simples. Achava-me prostrado e me salvou. Volta a minha alma a ter sossego, pois o Senhor tem sido generoso para comigo. Pois livrastes da morte a minha alma, das lágrimas os meus olhos e da queda os meus pés. Olha só, Deus quer te cuidar de todas as formas. Da tristeza, enxugando as suas lágrimas e guiando os seus pés. Gente, isso é maravilhoso. Já pensou você entregar o dia, amanhã cedinho, nas mãos de Jesus? E saber de fato que Ele está guiando os seus pés? Queridos pais e agora queridas mães, faça isso. Faça como essa pessoa experimentou na sua própria vida. Andarei na presença do Senhor na terra dos viventes. Eu cria, ainda que disse, estive sobremodo aflito. O conflito e as aflições chegam a nós. Mas não perca a fé. Eu disse na minha perturbação, todo homem é mentiroso. Parece-me que o salmista tinha dificuldade até de aceitar o perdão de Deus, porque ele falou, eu não mereço. Mas irmãos, nós não chegamos a Deus porque merecemos. Nós chegamos a Deus porque Ele é gracioso. Porque a mão dele está estendida. Não porque nós somos alguma coisa, não. É porque Ele é. E Ele é assim, Ele é generoso. Eu disse na minha perturbação, todo homem é mentiroso. Que direi ao Senhor? Que darei ao Senhor por todos os seus benefícios para comigo? Ele fica até assim, puxa, eu recebi tanto, o que eu faço? Eu acho que nós podemos fazer uma coisa boa. Podemos mesmo. Andar guiados por Deus. Em todos os nossos caminhos. Que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe. E que nós não nos esqueçamos que nós somos amados por Deus e podemos amá-lo. Que não há nada de problemas, grandes ou pequenos, que Deus não te ouve. Não há. E que os irmãos e que nós possamos chegar o mais breve possível na nossa vida no então. Então eu quero entregar
meus problemas nas tuas mãos. E expressar a gratidão com a fidelidade da sua vida nas mãos de Deus. Que Deus nos abençoe.